obrigado. Queria agradecer o convite de estar aqui, participando do Fórum de Bases Brasileiras, desafios da recomposição do sistema judicial brasileiro, um tema bastante muito importante e central, né, no nosso país, né, hoje. Tratar especificamente da questão de como massificar a inovação. Obrigado pelo convite, é uma honra poder compartilhar. Eu não tenho uma apresentação, compartilhar algumas reflexões, né, em relação a esse tema, que é bastante importante, bastante estratégico. Né. Antes disso, só uma apresentação minha. Presidente da APEI, a Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras. Essa associação existe há mais de 30 anos e busca fomentar a inovação nas empresas que operam no Brasil, sejam brasileiras, sejam multinacionais, não importa a natureza, mas fomentar a inovação dentro das empresas e também trabalhar para a gente conseguir evoluir o nosso ecossistema de inovação no país, né? Trabalhando junto com o governo na evolução marco legal, né, da inovação, programas, iniciativas relacionadas à inovação no nosso país. Trabalhar nos grandes nós, né, que nós temos e todos nós conhecemos, para se promover um ambiente que a inovação possa se dar de maneira mais fluida, mais ágil, mais veloz no nosso país. Então, essas duas frentes de atuação da APEI, foco nas empresas, né, promover a inovação nas empresas, mas também trabalhar junto com o ecossistema para a promoção criar um ambiente mais propício à inovação no nosso país. São esses dois focos principais. Eu faço a introdução porque talvez alguns de vocês conheçam, outros não, aproveito então para compartilhar o trabalho que a gente faz na associação. Além disso, eu sou vice-presidente de inovação da Natura e também membro do Conselho Nacional Deliberativo do SEBRAE, membro do Conselho de Inovação e Competitividade da Fiesp, além de outras responsabilidades, para ajudar na nossa contribuição para elevar o patamar de inovação no nosso país como um todo. Então, agradeço o convite, essa breve introdução. Né. Não dá para deixar de falar, do tema de como massificar a inovação, de tratar das questões da indústria brasileira. O Fórum teve a oportunidade de debater questões sobre grandes questões para a evolução do nosso ambiente e desenvolvimento do nosso ambiente industrial. E eu acho que na minha cabeça não existe país forte sem indústria forte. Né? Claro que todo o setor do agronegócio é bastante importante no nosso país. E ele também o setor de serviços vem crescendo bastante e rapidamente os países. Eu tive a oportunidade de, ao longo da minha vida, trabalhar na Índia, trabalhar na Singapura, gerenciar a Ásia-Pacífico. Então, conheço bastante de perto economias que hoje a gente menciona bastante, como Coreia, como China, como Singapura. E você vê a importância que as indústrias tiveram e têm ainda hoje dentro da economia do país. Então, eu vejo, muita gente teve uma grande preocupação, a perda de representatividade do PIB da indústria no nosso país. Ele vem decrescendo ano a ano, bastante fortemente nos últimos 20 anos, e eu vejo isso com bastante preocupação. Né? Todos os setores têm papel importante, têm papel estratégico, mas a indústria ela tem um papel importante também. E assistir essa desindustrialização precoce do Brasil é algo que me preocupa. Porque em economias que isso aconteceram, você conseguiu já acelerar a curva de serviços ou outros negócios da economia, mas o Brasil ela teve esse desaceleramento, né? Desaceleração, sem atingir seu estágio de maturidade e conexão global das nossas indústrias e participação em cadeias produtivas. Eu acho, na minha opinião, uma descentralização precoce do nosso país. Eu vejo com bastante preocupação e algo que nós temos que reverter. Nós conhecemos um pouco das causas que levaram a esse cenário. Acho importante aqui que nós podemos fazer para a reversão. Você vê, inclusive, hoje países que transferiram suas indústrias, né, para outros territórios, como os Estados Unidos, que transferiram para o México, transferiram para a China, outros países da Ásia, já focando na construção de estabelecimento geopolítico industrial. Então, acho que essa construção geopolítica industrial trazer e reforçar a participação da indústria dentro do PIB, sem decrescer os avanços que nós tivemos em outros setores, né, como agronegócio e serviços, eu acho bastante importante. Então, não poderia deixar de mencionar
esse contexto. Olhando também a questão da nossa indústria no Brasil, depois eu vou chegando lá na questão de inovação, e sempre buscando fazer essa relação entre inovação e indústria, a gente percebe que ela foi construída ao longo da nossa história, né, em dois eixos principais. Uma indústria bem perto dos nossos recursos naturais, uma indústria bem perto das nossas commodities, seja com minérios, seja com alimentos, né, então bem perto lá da produção de produtos primários, né, e com baixo conteúdo tecnológico, né, dentro desses produtos. Então, um eixo bem próximo dos nossos recursos naturais, cumpre, e até hoje cumpre um papel bastante importante, então é importante da estratégia. E um segundo eixo da indústria bem já próximo ao consumo, né? Então você vê as montadoras, as outras indústrias com linhas de montagem, com linhas de acondicionamento, então bem próximo do consumo. Então nós tivemos essa participação desses dois eixos principais, uma parte perto de recursos naturais, perto de consumo, e um grande vale no meio, né? Salvo sempre, claro, algumas exceções, porque toda vez é possível a gente generalizar. Existem com certeza exceções a essa regra, mas cria esse vale, sabe, entre uma indústria, criou esse vale ao longo da nossa história, né? Entre uma indústria focada bem perto do recurso mineral, dos nossos recursos naturais, e outro um vale importante lá com produtos de maior valor agregado, né? Participação mais efetiva na cadeia de valor, e a indústria volta lá com mais força e confiança, já bem perto da produção de bens e serviços para a questão do consumo direto. Então esse vale, né, com produtos de maior valor agregado, que a gente, salvo algumas exceções, não conseguiu construir, e acho que também é uma grande preocupação. Aliás, vales para mim é uma grande preocupação no Brasil, uma das áreas que a gente deve atuar fortemente para a reversão desse quadro. O vale que nós temos hoje entre essa indústria focada em recursos naturais e a indústria focada bem perto da produção, o vale que nós temos hoje com relação entre a produção de ciência e a sua conversão em tecnologia e inovação chegando no mercado, nós temos ainda um vale, temos iniciativas que buscam endereçar esse vale, como a Embrapi, que é uma iniciativa que a própria Natura tem ouvido de outras empresas, que ajuda a trabalhar com vários atores da inovação dentro de um modelo bastante diferenciado. Mas é um vale que nós ainda temos, conseguimos resolver, né? O vale também que separa as pequenas e médias empresas das grandes empresas, né? Temos um vale, acho que a grande questão é como é que a gente pode, juntos no país, endereçar esses vales que nós temos, né? Então, com relação também ao contexto industrial, fora essa característica, que é o que a gente precisa estar encontrando maneiras de estar avançando e produzindo produtos cada vez com maior valor agregado, tem todo o contexto internacional, né, da nossa baixa conexão e participação no comércio exterior. Também acho que é uma coisa estrutural dentro do Brasil que a gente tem que buscar reverter. É um país bastante fechado, olhado para o seu focado no seu mercado doméstico, e a gente tem que sair desse ciclo vicioso que a gente entra. O mercado doméstico é um ativo importante, são mais de 200 milhões de habitantes, um país, 7ª economia do mundo, um país bastante importante em todos os aspectos, mas todos os países que também cresceram, falando de colocar inovação e crescimento na sua estratégia de país, eu digo Alemanha, digo Coreia, digo China, ambicionam o mercado internacional, miram o mercado internacional. Como a indústria coreana trabalha no projeto de inovação, desenvolve uma indústria, não está buscando só os consumidores coreanos, ele está buscando consumidores globais. Então, eu acho que um retrato, um contexto não só da nosso ambiente industrial, mas nosso ambiente para geral de país, é essa baixa conexão internacional, esse baixo comércio internacional, que nos atrapalha na nossa estratégia de crescimento. Então, eu queria só fazer esse contexto inicial, industrial, que para mim tem algumas questões para a gente estar interessando, numa agenda articulada, público-privada, né, e acho que a solução está com a gente aqui. Já seguindo depois desse breve contexto industrial criado, com relação à inovação dentro do país, a gente hoje tem uma participação por volta de 1,22, algo assim, do quanto a gente investe em pesquisa e desenvolvimento com relação ao PIB. Isso é competitivo com relação a alguns mercados emergentes. Ele não claro, fica bastante inferior em países que colocaram a inovação no centro da sua estratégia, como países como a Alemanha,
mesmo países como China, emergente, mas que já colocaram isso bastante fortemente, fizeram essa escolha lá atrás, países como Coreia, países como Japão, países como os Estados Unidos. Então ainda é um investimento, embora comparável com outros mercados, mas ainda bastante tímido com relação comparado com economias que têm colocado a inovação de maneira bastante estratégica dentro da sua agenda. E não só, hoje a gente investe por volta de aproximadamente 1,22, mas também como a maior parte dele é público, né, e não é privado. Então 55%, foram valores aproximados, né? 55% público, 45% privado. Países que colocaram também inovação na sua estratégia, a parte privada é maior do que a pública, né? Então países como a Alemanha, países como os Estados Unidos, países como China, né? Países como o Japão, então alguns desses países colocam o investimento privado em inovação é maior que o investimento público. Então a questão é por quê? Não é diminuir os investimentos públicos, porque ele é muito bem-vindo no nosso país e ajuda as empresas do Estado a tomar vários programas que nós temos aqui de incentivo, de fomento, da FINEP, então todos os programas são muito bem-vindos e ajudam. Mas acho que a grande questão para mim é como é que a gente pode estar estimulando um ambiente no país onde as empresas, né, possam investir mais e mais em inovação. Como é que a gente pode colocar a inovação na estratégia, né, de crescimento do país e das nossas empresas? Essa, para mim, é uma questão bastante importante, dentro de uma agenda articulada, porque através da inovação você consegue um aumento da sua competitividade e também você consegue inserção em mercados globais. Em esses países que eu mencionei, eles desenvolvem-se na Alemanha uma máquina, ou na Singapura um semicondutor, um componente eletrônico, eles buscam ir ao mercado global. Então buscam a inovação está a serviço não só de trazer competitividade para aquelas indústrias específicas, mas também, através de produtos inovadores, está concorrendo no mercado internacional. E a gente vê bastante no Brasil ainda esse foco excessivo no mercado doméstico e uma baixa inserção, ou seja, o Brasil está conquistando, disputando mercados internacionais. Claro que existe sempre exceção, eu estou falando de maneira bastante geral. Então, inovação, ela pode e deve ser vista como elemento absolutamente central para a competitividade e para a inserção global do país numa agenda de maior protagonismo com relação à inovação. Então, acho que é esse salto que a gente precisa dar e nesse sentido, a gente tem feito algumas evoluções. Eu acho importante a gente estar contextualizando que nos últimos 10 anos, sobretudo, nós tivemos avanços importantes em relação ao ambiente de inovação no Brasil, através da Lei da Inovação, através da Lei do Bem, através de programas importantes, né, de incentivo à inovação dentro da FINEP, do BNDES, né, programas como iniciativas como o Embrapi, né, as FAPs também investindo, a FAPESP, investindo cada vez mais em inovação. Então você percebe um movimento, embora ainda concorde que poderia ser melhor articulado, né, dentro de uma agenda de país, né, então acho que a gente tem essa grande oportunidade, mas não dá para deixar de dizer que a gente tem avançado, né, nesses últimos 10 anos, sobretudo, né, tem avançado. Mas ainda acho que tem um espaço bastante grande para a gente seguir avançando com relação a criar esse ambiente dentro das empresas que colocam, de verdade, a inovação na estratégia do seu negócio. O retrato hoje de inovação no Brasil, né, ele é basicamente o seguinte, né, ele tem uma grande parte focada nas multinacionais, né, então, grande parte focada em multinacionais, ou em grandes empresas, né, então, o que é bastante bem-vindo, porque todo investimento em inovação é bem-vindo independente da origem do capital, então todo investimento e tem que ser sempre bem-vindo. Mas as multinacionais têm tido um impacto bastante importante do que a gente faz de inovação no nosso país, né? Então a grande parte das empresas tem sido basicamente compra de equipamentos, né? Porque é importante também, né? Mas não é só isso. Ou trazer produtos que estão disponíveis no mercado internacional para o Brasil. Então, poucas empresas, de verdade, incorporaram dentro da sua estratégia de negócio o desenvolvimento tecnológico, desenvolver novas tecnologias para competir em mercados globais. Então, isso é para mim uma grande oportunidade. Então, é importante compra de equipamentos, é importante a gente estar conectado com o mundo e estar trazendo oportunidades
habilidades que a gente encontra lá, mas sobretudo tem um agente de protagonismo, onde a gente também faz o desenvolvimento tecnológico e coloca o país numa posição de estar oferecendo no mercado internacional novos produtos, novos serviços, novos modelos de negócio. Então, acho que é sobre esse protagonismo que a gente tem que falar e tem que criar esse ambiente para que isso aconteça. O Brasil, a gente sabe que nos últimos 20 anos, um pouco mais, a gente tem tido essa estabilidade, mas não dá para também de considerar todo o contexto histórico, onde a gente viveu por muitos anos um ambiente de alta inflação, troca de moeda. Então, esse ambiente, foco empresário, industrial, foca a curto prazo, o foco é na sobrevivência, né? De difícil previsibilidade. Então, um ambiente de difícil previsibilidade. Quando você tem que focar no seu negócio, levou a nossa política, nosso ambiente a ficar muito de curto prazo. E países também colocaram a inovação no centro da sua estratégia, tem esse elemento de previsibilidade, né? Continuidade dos programas. Eu acho que são fatores bastante importantes para a gente ter uma estratégia que seja de verdade consistente. Então, não dá para negar, não é tão assim, passado esse passado, mas acho que levou alguns reflexos. Ainda a gente sente alguns problemas ainda hoje, né, com relação a questões de competitividade, seja das nossas empresas, seja do nosso país. Eu queria levantar aqui para vocês alguns pontos que eu acho importantes, trabalhando com relação às soluções. Então, a gente sabe o desafio industrial que a gente vive, a gente sente essa perda de participação no PIB, essa baixa inserção internacional, esses vales que nós temos na nossa e baixa participação em produtos e cadeias de valor, de alto valor agregado. A gente tem tido uma evolução importante no nosso ecossistema ao longo dos últimos 10 anos, sobretudo, mas a gente tem grande espaço para melhorias e avanços. Mas mais do que pintar um quadro que nós conhecemos, acho fundamental que a gente trabalhe em soluções, né? Então, eu queria só estar apontando alguns pontos para a gente estar conversando, portanto, essa experiência, e áreas que eu acho importantes que a gente trabalhe, né, enquanto país, dentro de um esforço público-privado. A primeira coisa é isso, a articulação de uma agenda de país, juntando os esforços público-privado com relação à inovação. A articulação de uma agenda do Brasil, né, que entregue todos esses esforços de setor público-privado. A primeira construção dessa agenda. Depois, eu acho um ponto importante para a gente atuar é a questão de foco, né? Hoje em dia, o mundo não para, né? O mundo não vai parar para o Brasil endereçar suas questões, né? Os países estão avançando, a China, Japão, Coreia, Alemanha, os países estão avançando, né? E as cadeias estão evoluindo, né? As tecnologias estão sendo desenvolvidas. Então, entendendo os vários setores da economia, as várias cadeias de valor, qual seria o nosso foco? Né? Onde a gente poderia entrar, entendendo as competências diferenciadoras? Que competências diferenciadoras a gente poderia desenvolver aqui no Brasil, que seria melhor feito daqui, comparado com outros países do mundo? Então, eu acho que essa coisa de foco, de competências diferenciadoras a nível internacional, para mim, ela é fundamental, porque a gente vai trabalhar num projeto de uma tecnologia que já está disponível hoje no outro país, que possa estar comprando, possa estar alavancando. Então, foco, né, e competências e programas de tecnologia diferenciadores em setores estratégicos. Então, esse para mim é um ponto importante também que a gente trabalha juntos. Outro ponto importante em termos de soluções, também a gente tem visto um aumento aí, bastante importante depois da estabilidade da economia, depois também da seção da classe média, um interesse grande no país, das empresas que tinham uma base industrial instalada, de também colocar uma base de inovação aqui, para estar melhor atendendo esse mercado. Então, eu acho que esse ponto é como a gente pode incentivar a criação de centros de pesquisa e desenvolvimento nas grandes empresas multinacionais de outros países para o nosso país, né? Também, acho que dentro desse contexto, Brasil no mundo. Então, não dá para mim colocar o Brasil numa cerca, né? Fechar e tentar só com a gente mesmo, resolver as nossas questões. Precisa a participação no comércio internacional, acordos de desenvolvimento de tecnologia, cooperações, né, nível global, são bastante importantes. As multinacionais têm um papel fundamental. Não são multinacionais dos países também, mas também brasileiras multinacionais. Então, como a gente pode incentivar? Esse é o ponto. Incentivar a atração de centros de PI, né, de multinacionais para o nosso país, através das competências diferenciadoras que a gente tem aqui. Tem várias
várias áreas de excelência no nosso país, que a gente pode fomentar isso cada vez mais. Outro ponto também que eu acho importante na outra proposta, a solução, é como incentivar e criar os mecanismos que empresas brasileiras, né, consigam investir mais e mais em inovação. Como eu disse, para grande parte das empresas, sempre existem exceções, a inovação é comprar equipamento novo ou trazer um produto que veio do exterior para o mercado brasileiro. Como a gente pode desenvolver ou incentivar empresas brasileiras, né, a colocar inovação na sua estratégia, através dessa base de inovação, trabalhar questões de competitividade e questões também de inserção no mercado internacional com propostas inovadoras. Então, incentivar empresas brasileiras a inovar e criar as condições no ecossistema para isso. Também, esses países que colocaram a inovação no centro da sua estratégia estavam mirando o mercado global. Então, dentro das soluções, que eu acho importante também, a gente fortalecer a nossa agenda de comércio exterior, né? Fortalecer acordos comerciais, com maior inserção, né? Além desse vale, né, que hoje nós temos, né? Como é que a gente pode estar produzindo um país produtos de bom valor agregado, competitivo a nível internacional. Então, como é que a gente sai desses dois eixos principais, né? Uma indústria focada nos recursos naturais, uma indústria focada mais no consumo, e consegue, nesse vale, encontrar oportunidades de propostas diferenciadoras, né? Então, mas através da maior participação no comércio internacional, se conectando a cadeias globais, né, de valor em setores estratégicos. Então, essa maior inserção no comércio internacional é importante, porque a inovação acontece no mercado. Às vezes a gente discute bastante programas de fomento, incentivo, tudo mais, isso é bacana, isso é importante, tudo, mas como a inovação acontece no mercado, como é que a gente domina o mercado, foca no mercado, tem que se focar no mercado internacional, no mercado doméstico, mas também no mercado internacional, e cria as condições para a gente ter uma participação muito mais ativa nesse contexto. Outro ponto também que eu acho bastante importante, que a gente trabalha, é dentro de uma maior inserção nas pequenas e médias empresas, maior inserção com relação a projetos inovadores, maior inserção em projetos inovadores, maior inserção em cadeias produtivas. Então esse é um aspecto bastante fundamental. 99% aproximadamente das empresas brasileiras, considerando a MEI, pequena, micro, todas elas, né, são pequenas e médias empresas, né? Respondem por 50% dos empregos aproximadamente, né? Então é muito significativo, né? Eu vi ao longo da minha vida, né, empresas lá na Coreia, em pequenas empresas, conectando a grandes empresas, trabalhando com propostas inovadoras e participando da cadeia, tendo a grande como cliente. Então, como que a gente pode ter inovação no Brasil que seja mais inclusiva e que conecte a pequena e média empresa com a grande empresa, e não só com ela, mas também com o mercado internacional. Você vê muitas pequenas e médias empresas exportando para outros países. Então, essa maior inserção de pequenas e médias empresas é também um ponto importante. Aí entra toda a questão de startup, né, e capital empreendedor, acho que entra dentro desse contexto que o Brasil ainda é bastante, o mundo é bastante novo, o Brasil ainda acho que tem avançado mais fortemente nos últimos 2 a 3 anos. Um outro ponto importante também, que já foi tratado aqui, a questão de custos, né, porque hoje alguns fatos, né, colocar um centro de PID no Brasil, ele chega a ser igual, até algumas vezes mais caro do que colocar mesmo em país desenvolvido. Então, como é que a gente pode ter custos mais competitivos, né, para fazer inovação e todos os custos que a gente conhece bem, de custos mais competitivos no nosso país, é um elemento absolutamente importante, né? Redução de burocracia, que também traz o custo invisível envolvido, né? Acho que é um tema fundamental. Mais educação, a gente sabe que hoje também a educação é um dos áreas que a gente tem pessoas com alta formação e baixa formação. Então, como é que a gente pode eliminar um pouco desse vale de educação, porque as empresas que colocam seus centros de PID nos seus países, elas olham fundamentalmente para a mão de obra. E a gente tem tido, claro, a gente tem universidades de excelência mundial, pessoas de excelência, mas a questão é como podemos produzir mais, né, dentro do país, como podemos eliminar esses vales. Então, a educação é bastante importante. E também toda essa evolução do marco legal, como a gente cria esse ambiente, a evolução do marco legal, mais segurança jurídica, como a gente consegue evoluir nisso, porque ainda acho que tem grandes oportunidades. A gente teve agora ali
aprovada, sancionada a lei da biodiversidade, a gente tem discussões avançadas, né, avanços da lei da inovação, então tem discussões aí importantes acontecendo, né? Como é que a gente pode evoluir e avançar, né, no marco legal da inovação e também dos nossos programas, instrumentos de fomento de inovação. Então, hoje a gente tem feito mais financiamento, pouca subvenção, projetos de alto risco, alta tecnologia, subvenção é um instrumento muito melhor de financiamento pelo risco que tem envolvido. Compras governamentais, como foi abordado, também é um tema bastante importante, que os países utilizam muito, como os Estados Unidos, como Israel, bastante fortemente. Então, acho que tem esses elementos importantes para a gente estar trabalhando. Mas, sobretudo, acho que passa pela como massificar a inovação. Eu acho que tem um elemento importante do resgate da força da nossa indústria, do aumento da nossa competitividade. Acho que a gente, enquanto país, enquanto empresas, colocar a inovação no centro da nossa agenda de negócios e estar mirando o mercado internacional com propostas inovadoras, seja novos produtos, serviços ou modelos de negócio. Isso é um pouquinho que eu queria compartilhar agora com vocês, do ponto de vista das empresas, o que a gente pode fazer enquanto ecossistema, nesse esforço público-privado, para estar avançando nas questões de inovação. Muito bem, é avançar ou avançar. Acho que é. Bom, eu queria colocar uma questão, um desafio aí para os três expositores. Essa questão da agenda de país, como foi colocado pelo Campagnolo, pelo Gota, nós temos hoje um aparato legal de experiências institucionais em todas as áreas, modelos de trabalho, não só em Embrapa, mas como, por exemplo, essa questão do SEBRAE como meio de criar cadeias de pequenas empresas em torno das empresas inovadoras. Eu queria um pouquinho o balanço disso aí, como é que está caminhando, mas principalmente essa agenda de país, qual é o foco que deveria ser para essa agenda de país? Porque o que nós temos é um conjunto de esforços. Ano passado a gente fez um trabalho junto com o CGE mostrando um país, que eu falei no começo, um país pronto em termos de conceitos, políticas, mas essa falta institucional de coordenação, que é algo que devia estar na presidência da República, mas qual seria o modelo para que a presidente possa estabelecer essa coordenação? Você falou no modelo americano, a Casa Civil ter esse papel. A PDI lá atrás tinha aquele conjunto de conselhos empresariais que houve um desânimo total, porque tinham as reuniões, os diagnósticos, mas não passava nem pela Casa Civil, nem pela presidência. Então, qual a solução aí institucional para que se tenha essa organicidade nas diversas ações de inovação, especificamente com esse balanço aí dessa... Qual é o nome do programa? Das pequenas empresas, o cadeamento produtivo, né? Eu acho que a gente tem tido, sabe, um avanço importante, vários programas e iniciativas, a própria do SEBRAE, né, dentro de colocar a inovação no centro da agenda do país e estar fortalecendo essa cultura empreendedora e inovadora, programas como Cadeamento Produtivo, programas como o ALI, que é Agente Local de Inovação, programas como o SEBRAE Tech, alguns programas de desenvolvimento de tecnologia para as pequenas empresas, né? Então acho que a gente tem tido alguns programas. Eu acho que a questão, para mim, é dentro dessa agenda de país, eu vejo, comparando com as outras experiências que tem, como o Reino Unido, como Singapura, como o próprio Estados Unidos, essa visão interministerial, né? Acho que isso para mim é fundamental, sabe? A visão interministerial dentro do país, né? Então, os vários órgãos envolvidos com inovação. No Brasil, sob o comando da Presidente da República, né, deu uma agenda que vai além dos ministérios, né, que vai além do público, coordenação público-privada, e também uma maior participação do setor privado na construção dessas agendas, desses programas, na participação da governança, da definição dos focos, da prioridade, porque a verdade é que a inovação de verdade acontece, né? Das empresas, né? Dentro da inovação. E inovação é aquilo que chega no mercado, né? Tem ciência, tecnologia e inovação. A inovação mesmo, né? Ela está dentro das empresas, é o papel da empresa, né? Está inovando. Então, acho que a
participação. Qual é o elemento fundamental dentro dessa agenda de inovação? Acho que a maior participação do setor privado na governança, né, de programas de inovação no Brasil. Eu acho que essa aqui também, essa construção de uma agenda articulada, interministerial, né, sob o comando da Presidência da República, eu acho absolutamente fundamental. A gente já tem alguns exemplos de tentativa de fazer uma agenda articulada. Eu cito o caso do Nova Empresa. Uma das ações do Nova Empresa era tentar falar, criar uma sala de inovação em que se juntava BBS, CNPq, MCTI, MDIC, vários ministérios na tentativa de fazer uma ação coordenada. Temos outras iniciativas, por exemplo, temos a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia, que tem uma agenda interministerial. Então há uma tentativa realmente de criar essa articulação. Agora, eu concordo, é fundamental essa articulação, e talvez, o Gordo falou aí, a Casa Civil pode ser um caminho de tentar fazer essa articulação. Mas algumas iniciativas a gente está tendo, mas ainda é muito pouco porque a gente precisa. Eu acho que só um exemplo que vai nessa linha, sabe, de uma visão de setor estratégico, de junção de público e privado, né, as plataformas de conhecimento, né, que foram lançadas, né, agora como é que a gente dá continuidade, plataformas de conhecimento do setor estratégico, integrando público e privado. Então, acho que eu vejo como bastante importante esse tipo de iniciativa. Então, tem sido algumas iniciativas, né, como é que a gente capitaliza, como é que a gente... As plataformas, elas estão debaixo do braço? Não. Tá. Só fica preparadas, né? Então, a Plataforma Nacional do Conhecimento. Então, a ideia é realmente escolher algumas áreas de estratégia, né? Como a aviação, alimentos, energia, e tentar realmente criar um ambiente propício. Quer dizer, no ideal seria dizer, não vai faltar recurso para o desenvolvimento dessa área. A ideia sempre foi eleger o setor do agronegócio, ele conseguiu evoluir e ser competitivo internacional. Por que nós não podemos escolher outras áreas, né? Então, e tentar dizer, o que for preciso, nós vamos investir, vamos juntar universidades, vamos juntar empresas e vamos investir o que for necessário para tornar aquela área internacionalmente competitiva. O processo está em andamento, né, com essas restrições orçamentárias, então é um passo para ir pela dentro. Bom, assim, eu acho que a primeira coisa é a inovação entrar como agenda prioritária de governo e desenvolvimento. A partir disso, você tem o CCT, mas o CCT, que é o Conselho de Ciência e Tecnologia, hoje pouco convocado pela Presidência da República, e não tem caráter deliberativo, é apenas consultivo, então ele não funciona. Quando as institucionalidades foram criadas várias, no Brasil Maior, Nova Empresa, mas quando você deixa isso fora do âmbito de ministros e secretários executivos, as coisas tendem a não acontecer, tem que estar no âmbito de quem toma decisão. Eu acredito que uma opção que pode ser criada é colocar dentro da Casa Civil, com o comando pelo ministro-chefe da Casa Civil e pelo secretário executivo, com os secretários executivos, e fazer um papel de coordenação e de elaboração de política. Obviamente que essa institucionalidade tem que ter corpo técnico também para ajudar a elaborar os dados e organizar isso. Então é fundamental. Agora, tem que estar em âmbito de Casa Civil, porque quando se convoca, se dá respaldo para aquilo que acontece. Então é fundamental. E aí tem a coordenação. Eu não sei se vou estar falando uma tremenda de uma besteira, mas eu acho que vai cair um pouquinho com uma certa provocação. Durante um certo tempo, a gente ouviu falar que parte do empresariado brasileiro era avesso à concorrência.
e principalmente a abertura do mercado brasileiro a uma maior inserção no mercado internacional e também a entrada do capital estrangeiro no país. Isso de um lado em relação ao empresariado, a uma parte dele. De outro lado, durante os anos 90, desde os anos 90, há uma disputa ideológica entre dois partidos, onde um deles é tido como neoliberal, e nos últimos 12 anos, mais de 12 anos, a gente é governado por um partido de centro-esquerda, cuja uma parte de apoio desse partido, pelo menos é o que se diz, ele tem uma certa aversão, ou foi-se criada uma ideia de uma certa aversão em relação ao capital, em relação ao empresariado, em relação a essa ideia de abertura, de inserção no mercado internacional, nessa nova conjuntura econômica e assim por diante. Então, eu gostaria que vocês comentassem essas duas colocações. A primeira em relação a essa parte do empresariado brasileiro, que supostamente seria avessa à concorrência, e a questão dessa disputa ideológica, ou sei lá o que tal, em relação à ideia que se tem do mercado. Deixa eu, aproveitando um gancho aí, quando você pega a saúde ela conseguiu, desde a Constituição, um pouquinho antes disso, criar uma linha de trabalho. Você não tem PT ou PSDB, você tem pessoal da saúde, seja aqui no governo de São Paulo, seja a educação, que começa a caminhar para isso. A inovação já tem o Partido da Inovação, que permite dar continuidade relativa, né, porque muito depende da presidência e das políticas e as ideias e conceitos de inovação. Só colocar alguns pontos, a especialidade não é política, não é industrial, empresarial. Eu acho que isso é verdade. Não dá, na minha opinião, estou dando aqui a minha opinião, que não dá para imaginar um Brasil competitivo, um Brasil crescendo, um Brasil que gera emprego, um Brasil que desenvolve tecnologia, né, sem considerar o Brasil inserido no mercado internacional. De verdade, eu não acredito que isso seja uma possibilidade. Né? Acho que tanto as empresas brasileiras quanto o Brasil mais se fortalece, mais globalmente inseridos estiver. E é claro que tem áreas que o Brasil vai ser competitivo, né? O desenvolvimento de ciência, tem produtos, né? Tem áreas que o Brasil não vai ser competitivo, né? Tem áreas que ele vai ser competitivo, esporte, nova tecnologia, esporte, tem áreas que ele não é competitivo, ele importa, e acho que não tem nada de errado com o modelo de importação daquilo que outro país é mais competitivo e exportação daquilo que você é mais competitivo que outros países. Então eu sou cabeça bem focada em desenvolvimento de mercados e eu acho que isso, acho que na verdade ajuda ao desenvolvimento de ciências cooperadas, com programas de parceria tecnológica entre países e também no desenvolvimento do comércio internacional. Né? Acho que a inserção, seja no campo do desenvolvimento tecnológico, no campo da produção e comércio, existe através dessa visão global dos mercados. Então, eu acho que para mim só fortalece, né, uma inserção global, planejada, desenvolvida, tendo as competências para você, identificando quais são as suas competências diferenciadoras e estando inserindo o Brasil dentro desse contexto. Mas acho que para mim não tem inserção global, para mim é sim ou sim, né? Não sei se para mim não tem, dá para imaginar ou não consigo imaginar ou não, porque acho que vai ser muito ruim para o país, né? Seja no curto, no médio, no longo e ainda mais no longo prazo. Eu vejo a questão da inovação como política de Estado, não política de governo. Certo? Eu vou dar o exemplo da PEC aprovada, né, que se trabalhou, todos os partidos trabalharam, e o relator da PEC era um deputado do PSDB. Então, eu não vejo, né, nessa linha. Então, os programas que se lançam, a ideia é uma política de Estado, realmente tentar criar um ambiente de inovação do país, não é porque para cortar o partido do outro, se faz olhando no longo prazo, resultados de pesquisa não são imediatos. Então, por isso que eu até comentei no final, continuidade de investimentos, que é muito importante nessa área, que não pode ser parado, porque os resultados eles demoram. Então é o caso da Embrapa, não podemos cobrar resultado da Embrapa no ano que vem. Essas coisas são de longo prazo. E eu sou
estou no Ministério, sou pesquisador, e vejo nesse sentido. A gente não pode olhar, eu não estou vendo partido ou sigla. Então eu tenho certeza que se na próxima eleição mudar de partido, ele vai olhar a Embrapa e vai dizer Embrapa é estratégica. Certo? Não tenho a menor dúvida, porque realmente tem o sentido de construir. Tá certo? Então eu acho que a gente criou esse clima de rancor, e isso não faz bem ao país. Nós da Ciência, Tecnologia e Inovação, nós não podemos tolerar isso. Então eu discuto com pessoas do partido do outro. Nós temos estimulado muito para crescer o nosso orçamento dentro do Ministério, né, na questão da coordenação responsável pelos parques, incubadoras, emendas constitucionais. Eu vou atrás de deputados para colocar uma emenda, não importa o partido que está, nós queremos construir parques, construir incubadoras. Então não podemos olhar para isso, certo? Então o que os jornais falam é uma coisa, nós temos que trabalhar no outro sentido, nós temos que construir um país. Tá? Nós somos brasileiros, nós não somos PT, PSDB, e isso que importa para a ciência, tecnologia e inovação. Tá. Um comentário sobre isso. Mais em cima da sua provocação, assim, que a gente tem a educação e a saúde como agenda de Estado. A inovação acho que tem que ser agenda de Estado. Ela está sendo, mas se você pensar que em 2011 não tinha um ministério que tinha inovação no seu nome, isso começa com 2011, quando você coloca o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, isso ganha uma mudança, ou seja, você passa a ter institucionalmente a inovação como uma das prioridades dentro do Ministério de Ciência e Tecnologia. Não que ele não fizesse nada, mas você ganha prioridade da diferença dentro do Estado. Obrigado. Meu nome é Ailton. Eu vou fazer um comentário relativo à demanda. Essencialmente, a inovação só se materializa se houver demanda no final. Então, a demanda tem que ser garantida por mecanismos adequados. No caso do agronegócio, o que sustentou o crescimento brasileiro foi a enorme carência de proteína no mundo, foi a falta d'água, a necessidade. Quando a gente exporta um grão, nele vai uma quantidade enorme de água. Então, as vantagens comparativas do Brasil é que garantiram o resultado final de sucesso lá na frente. A nossa política de inovação, ela certamente tem que estar assentada nas nossas vantagens comparativas. Esse é o caminho mais econômico, de maior sucesso, de maior probabilidade. E para terminar, aqui nessa sala existem 2 casos de inovação tecnológica na área industrial, um na área elétrica, 2 na área elétrica, um num componente e outro num processo. Nós temos tido bastante sucesso no nosso trabalho. Ele é voltado para a área de tratamento de ar e siderúrgica. Faz 20 anos que nós desenvolvemos essa tecnologia. A origem dela vem pela formação intelectual dentro do ITA e foi desenvolvida toda com recurso privado, familiar. Porém, nesse momento em que a crise se instalou, o grande problema é garantir a estabilidade da demanda, apesar dos nossos clientes serem as maiores siderúrgicas do país. Então, dentro de um contexto em que a tonelada da pelota de ferro caiu de $68 a tonelada para 48, todas cortaram seus investimentos em 2015. Todas. Então, a garantia da demanda, e aí nós entramos no capítulo das compras públicas. Isso é a pedra angular
o sucesso de uma política industrial, de inovação brasileira. Bom, uma opinião bem particular. Me chamou a atenção, ao longo da vida, da vida intelectual, o fato de que, nos Estados Unidos, o Departamento de Estado funciona no Pentágono, junto com toda a estrutura de defesa. Então, a política de Estado, ela tem efetivamente que refletir uma estratégia nacional. Eu penso, independente de cores, de direita ou de esquerda, que seria muito importante que nós olhássemos um pouco essa experiência. Desculpa a provocação ampla. Olha, quando se pega, vamos pegar os anos 50, ali que o Brasil tinha um tabuleiro de xadrez que tinha peão, não tinha nem bispo aí. Era um país que mal tinha iniciado a industrialização. E você tinha um conjunto de pensadores, a direita e a esquerda, mas que sabiam chutar pro gol. Desde Roberto Cândido, Bulhões, Celso Furtado, Maria Clemente, Pai Parede. Então essas caracterizações ideológicas, elas são muito mais para atender interesses específicos, né, de setores ou de pessoas do que do dia a dia. O dia a dia tem que ter muito mais pragmatismo, né, de resolver problemas, soluções e tudo aí. Então, digamos, essa questão de solução. Quer dizer, no Brasil, quando você pega, até algum tempo atrás, você pega os mercadistas. Bulhões cria mercado de capitais. Banco Central, assumiu que vira Banco Central, profissionaliza a receita. Isso aí não é mercado, é uma questão institucional. O Getúlio cria o BNDES lá atrás para servir de contrapartida ao plano SALT lá. Então, digamos, essa busca de soluções, esse pragmatismo que marcou muitos anos, em algum momento a gente perdeu esse foco. Seja no início do Plano Real, aí que o Fernando Henrique, de repente, pegou uma coisa maluca aí de achar que tinha que desmontar toda a estrutura do Estado brasileiro, seja depois quando você cria também uma hiperestrutura atrofiada aí. Então, eu acho que hoje nós temos todas as peças do tabuleiro, muito claro, muito claro. Pega inovação, todas as peças do tabuleiro estão sendo, todas, até as conferências nacionais para motivar essa inovação, as experiências que a Petrobras montou de desenvolvimento de produtos tecnológicos, alguns seminários está no nosso acervo, lá são fantásticos. Pega produtos bem complexos, lá a Petrobras entra de um lado, a empresa privada entra do outro e tem a garantia de que o produto estando pronto, a Petrobras compra. Essa questão do Ministério da Saúde com esse programa de desenvolvimento produtivo, também que é uma outra demanda. Então você pode casar aquilo que é fuga, quando fala, como é que você pode uma democracia social hoje ser competitivo? Pode. A democracia social exige que se melhorem os serviços, o atendimento de saúde. O atendimento de saúde é uma baita de uma indústria. Eu lembro quando o temporão do BNDES mostrou lá o PIB da saúde. A educação é uma baita de uma indústria. O Haddad, montando já algumas experiências de produtos tecnológicos, identificava a necessidade, chamava uma universidade. Por que não chamava setor privado? Porque é 866 e impede tudo isso. Então, digamos, você tem todas as ferramentas. Você tem uma orquestra hoje que você tem da flauta ao cello lá, falta o maestro. Essa articulação que nós estamos falando aí, a presidente, ela está aqui, passa no azul da felicidade, cara. Ela sai buscando a felicidade aí nas concessões, ela tem à mão todo o ferramental hoje de políticas públicas aí, já institucionalizadas, ela só precisa entender, precisa olhar. Parar só por pensar em engenharia, parte, e começar a olhar e articular isso aí, né? Está tudo à mão, né? Por isso que... Eu acho que essa questão das compras públicas é fundamental. Eu trabalhei no MEC lá há 2 anos. O FNDE compra em torno de 50 bilhões por ano em equipamentos para as escolas. Ele precisa desenvolver tecnologia de internet para as escolas, ele precisa chegar nas escolas rurais, gasta muito dinheiro nisso. E quando eu estava lá, eu tentei exatamente desenvolver o programa através da FNDE de compras públicas para poder
usar o desenvolvimento nacional. E a gente parou exatamente na questão legal. Legalmente você não consegue, você está travado. Você não consegue comprar um desenvolvimento, depois ter um desenvolvimento e comprar o produto que foi desenvolvido pelo país. Isso está sendo, se eu não me engano, o Câmara pode confirmar, resolvido pelo PL e está sendo feito pelo deputado Silva Machado na Câmara, que está mudando a lei de inovação, e isso está avançando. Silva Machado. Então esse, aparentemente, ali parece uma discussão importante que pode mudar o status das compras públicas no país. Então esse é o instrumento fundamental. Você tem toda a saúde, se você tiver um plano nacional de banda larga, você tem toda a parte de banda larga que pode ser usada para comprar, então tem muita coisa no país para ser usada para ser esse desenvolvimento. Isso vai ser uma dificuldade. Mas isso é desenvolvido através de tecnologias que não são agricultura e minério. Nós temos que ir além disso. Nós não podemos ficar só nas vantagens comparativas, nós temos que ter vantagens competitivas. Eu não acredito que a gente possa ficar só nas comparativas. O petróleo é importante, fundamental, mas ele foi muito além. A gente tem que olhar um pouco isso também para o país, porque os países desenvolvidos não ficaram só eles foram uma vantagem competitiva. Então, nós temos que buscar isso muito fortemente. E as compras públicas é um grande instrumento para isso. Isso foi um ponto importante, que acredito bastante, visão bastante convergente na inovação sul. Acho que dá a importância que a inovação de verdade acontece quando oferta encontra demanda. A inovação acontece quando oferta encontra demanda, e chega no mercado. Chegando no mercado, cria valor, gera riqueza, cria valor para os atores, para as empresas, compradoras, fornecedoras, no mercado gera impostos para a sociedade. Então, a importância para mim dessa visão, sabe, de encontro, demanda e oferta é fundamental. Eu acho que é uma discussão que tem que ter muito mais amadurecida no Brasil. Um exemplo de um programa que busca interessar essa questão é um trabalho que nós fizemos aqui no eu comento que vai justamente nessa direção, não é o caso de compras governamentais, porque eu concordo sim, países maduros envolvidos utilizam sim as compras governamentais, para resolver indústrias de alto risco tecnológico, empresas pequenas, não usam isso mesmo, de maneira muito transparente, bem importante. Um projeto nacional muito com o MCDI, o PEI-MCDI, o projeto do MCDI foi desenvolvido, operado pelo que a gente chama ITEC, que essa plataforma ITEC, até convido todos a vocês conhecerem essa plataforma, que é uma iniciativa bastante pioneira e bastante forte de criar uma plataforma, pontos de encontro, que tem elementos virtuais, digitais, mas também vai além disso aqui, criar um ponto de encontro para que demanda e oferta se encontrem. Então, as empresas podem colocar suas demandas tecnológicas, lançando pilotos, várias empresas, Washington, Guilherme, várias empresas participando do piloto, hoje já tem muito cliente, já é uma maior empresa, mas está bem no estágio inicial, onde as empresas vão colocar a sua demanda tecnológica, e seja outras empresas menores, do mesmo porte, universidades, pesquisa, colocam as suas soluções. Então, existe esse trabalho que foi feito justamente através da conexão, entendimento das demandas, a colocação de ofertas e a criação de negócios. Então, eu acho que essa visão de inovação em negócios, que a gente tem que estudar mais para ser um ambiente de compra pública, ou seja, em um ambiente privado. E esse exemplo que nós temos, eu trabalho junto com o Ministério, ele está bastante contente com o resultado, tem sido bem motivador dos resultados iniciais, da importância de criar esse ponto de encontro entre oferta e demanda para a criação de negócio. Também o jogo tem sido de bastante sucesso, estamos trabalhando para que seja dada continuidade desse programa. É só um exemplo desse ponto que você coloca, que é a questão de oferta e demanda, porque aí é isso para mim um ponto central. E também quando a gente fala em demanda, é importante que a gente pense não só na demanda do Brasil, mercado doméstico e tal, mas demandas internacionais, demandas globais. Eu posso ter hoje aqui no Brasil uma empresa com soluções, uma demanda que está na Coreia, que está no Israel, que está nos Estados Unidos. Então essa visão maior de mundo com relação às várias possibilidades de demanda que não olhar não só o mercado doméstico brasileiro. Se for pegar, digamos, os setores que mais crescem aí, são os processos de inclusão, efetivamente. China, Índia, Rússia, nos países centrais, aí, a migração
Então, digamos, esse atendimento das necessidades da população aqui pode permitir você criar uma competência para a exportação daquilo que nas próximas décadas vai ser um grande desafio econômico mundial. Isso, bom, queria agradecer, acho que foi um seminário muito rico, como a gente esperava aí, deu para ter todas as visões, mas principalmente essa visão de que, em muitos pontos, o que o país tem hoje está sendo subaproveitado pela falta de visibilidade aí dada, de um lado, aí, por essa campanha negativista, terrível da mídia, e do outro lado, pela falta de visão estratégica da própria presidência da República. Né? Então, ela vai ter que, em algum momento, acordar aí e perceber que ela tem uma orquestra na frente, parar de ficar tocando flauta aí e reger um todo. Aí. Agradeço muito a participação de todos, aí, dos senhores também, e damos por encerrada essa rodada.